Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazermos a nossa leitura da Carta aos Hebreus, nosso 16º encontro. Carta aos Hebreus, capítulo 7º, do versículo 1º ao versículo 10. Trata da figura de Melquisedeque. Ouçamos o texto da Bíblia Pastoral. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão quando este voltava vitorioso da batalha contra os reis. Ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Isto é o dízimo. Traduzindo, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Além disso, ele é rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo nem fim, de vida como filho de Deus. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, patriarca, lhe deu a 10ª parte daquilo que havia de melhor nos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão a 10ª parte e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem dúvida, quem é abençoado é inferior àquele que o abençoa. Além disso, os filhos de Levi, que cobram o dízimo, são homens que morrem. Lá, porém, o dízimo foi cobrado por uma pessoa, da qual se declara que está viva. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. De fato, Levi ainda não se encontrava no corpo do seu antepassado, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Palavra do Senhor. Vamos tentar refletir este texto no nosso 16º encontro. No versículo 1, Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão, quando este, isto é, Abraão, voltava vitorioso da batalha contra os reis. Melquisedeque abençoou Abraão. O versículo se refere ao livro do Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 20. Nós podemos pegar lá na Bíblia Pastoral, Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você. E Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Ora, diante desta vitória de Abraão, que derrotou Codorlaomer e os reis aliados, houve esse encontro de Abraão com este rei sacerdote Melquisedeque. Afirma-se no texto que estamos lendo da carta aos Hebreus que Melquisedeque era rei de Salém. Salém é a futura Jerusalém. Era sacerdote e rei. Ele possuía a função real e também a função sacerdotal. Era um rei sacerdote. Jesus também, como Melquisedeque, une a sua realeza ao exercício do seu sacerdócio. Jesus é rei, isto é, Messias e sacerdote. Agora, vamos lembrar que Deus, disse ao Senhor de Davi, fazendo uma lembrança ao Salmo: senta-te à minha direita. E depois, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Salmo 110, na versão hebraica, 109 na versão grega, nós encontramos isso no versículo 1 e no versículo 4. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, isto é, o Senhor de Davi. Davi se refere a Deus, que diz ao Senhor de Davi. Esta realidade ligada à descendência de Davi vê que este descendente de Davi é superior a Davi. É Senhor de Davi. Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e o abençoou. Abraão, então, lhe deu a 10ª parte de tudo. Traduzindo, o nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Além disso, ele é rei de Salém, isto é, rei da paz. Abraão pagou a Melquisedeque, este rei, sacerdote, que prefigura Jesus, que é rei e sacerdote, que é o Senhor de Davi, e que é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo dos despojos, reconhecendo a superioridade de Melquisedeque sobre ele, Abraão. Este rei sacerdote, Melquisedeque, vem chamado com 2 títulos messiânicos que os descendentes de Davi terão. Rei de justiça. Os reis de Judá eram chamados reis de justiça. Tirado lá de Jeremias, do capítulo 23, do versículo 6. Javé, nossa justiça. E rei da paz, que também é tirado lá do profeta Isaías, do capítulo 9, do versículo 5º. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo nem fim de vida. Como filho de Deus, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. O autor atribui a este Melquisedeque ser um sacerdote para sempre, eterno, diferente do sacerdócio de Levi, que termina com a morte.
Este Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo são eternos. O sacerdócio de Cristo, em sua plenitude, se realiza no sacerdócio do Cristo ressuscitado. E para nós, a nossa profissão de fé, este sacerdócio é eterno. Versículo 4. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, patriarca, lhe deu a 10ª parte, isto é, o dízimo, daquilo que havia de melhor nos despojos. O menor serve ao maior. Melquisedeque revela a sua grandeza. Quando Abraão lhe dá a 10ª parte, o dízimo, isto é, o dízimo dos despojos de guerra. E não lhe deu qualquer coisa. Abraão deu o melhor. A Deus não se dá qualquer coisa. A Deus se dá o melhor. Versículo 5. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornaram sacerdotes, devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora eles também sejam descendentes de Abraão. O autor começa a fazer uma analogia da função entre os sacerdotes do Antigo Testamento e o sacerdócio do Cristo no Novo Testamento. A referência aqui inicia com a tribo de Levi. Eles não tinham terras, mas estavam a serviço do culto. Cabiam às outras tribos, aos irmãos de Levi, pagar o dízimo para a sustentação do sacerdócio de Levi. Tanto Levi como os outros irmãos descendem de Abraão. Mas cabia aos levitas cobrar o imposto dos seus irmãos. E eles viviam do culto. Versículo 6. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão a 10ª parte e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Melquisedeque não era descendente de Levi. O sacerdócio de Melquisedeque não depende do sacerdócio de Levi. Melquisedeque cobrou de Abraão o dízimo, e foi Melquisedeque aquele que abençoou Abraão. Este Abraão que Deus havia dado as promessas. Melquisedeque, novamente, não é descendente de Abraão nem de Levi. E seu sacerdócio é um sacerdócio eterno. Versículo 7. Ora, sem dúvida, quem é abençoado é inferior àquele que o abençoa. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, então Abraão é inferior a Melquisedeque, que abençoa Abraão. O grau de superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, só pode ser dado em relação aquele sacerdócio de Melquisedeque e aquele rei de Melquisedeque era superior devido que Abraão paga a Melquisedeque o dízimo, reconhecendo então, através dessa realidade, a superioridade de Melquisedeque, e de Melquisedeque ele recebe as bênçãos. As bênçãos da generosidade de Abraão. Versículo 8. Além disso, os filhos de Levi que cobram dízimo são homens que morrem. Lá, porém, o dízimo foi colocado por uma pessoa, da qual se declara que está viva. Isto é, Melquisedeque está vivo. O sacerdócio de Levi e seus descendentes terminam com a morte. O sacerdócio de Levi é inferior.
com aquele sacerdócio de Melquisedeque. E que o texto afirma, o autor da carta afirma, que é uma pessoa viva, para sempre, sem fim, sem morte. Versículo 9. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte à pessoa de Abraão. Na pessoa de Abraão. Repetindo o versículo. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. Isto é, o Levi, na pessoa de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. Quando Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, Levi, que ainda não havia nascido, na pessoa de Abraão, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. O sacerdócio de Levi é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, pois o inferior serve ao superior. Versículo 10. De fato, Levi ainda não se encontrava no corpo de seu antepassado, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Levi, que estava no corpo de seu antepassado, este Abraão, sendo descendente de Abraão, e Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque, ele ainda, sendo a realidade do seu avô, ele pagou o dízimo, estando ainda no corpo de Abraão. Com isto, prepara-se o tema do sacerdócio de Cristo, superior ao sacerdócio de Levi, e um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre, um sacerdócio vivo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.